Olá, irmãos, graça e paz. Nós hoje estamos concluindo aquela série de reflexões sobre o sonho de José. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 45, do versículo 1 ao 5, que diz o seguinte: Então José não podia conter-se diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face. Disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então. Disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Irmãos, eu creio que de todos os desafios, de todas as lutas, de todas as provas que José teve no Egito, o pior de todos os desafios foi perdoar aquilo que seus irmãos fizeram contra ele. O texto que nós estamos lendo, ele retrata o reencontro de José com seus irmãos. Ontem nós falamos que José havia sido promovido pelo faraó a governador de toda a terra do Egito. Então, os 7 anos de fartura já tinham passado e eles estavam vivendo aquele período de fome na terra. 2 anos do período de fome já tinham se passado, ainda restavam 5 anos, e seus irmãos vieram comprar mantimento. José os conheceu, e José, então, criou uma situação para que ele pudesse estar se revelando aos seus irmãos. E assim o fez, os convidou à sua casa, e preparou um almoço, enfim. E depois de tudo que ele planejou no seu coração ter se concretizado, ele se dá a conhecer aos seus irmãos. E ele perdoa os seus irmãos, ele abraça seus irmãos, beija um por um, ele pergunta pelo seu pai, ele manda buscar o seu pai, e para que ele pudesse estar sustentando toda a casa do seu pai. Sabe, irmãos, eu fico pensando que certamente que por muitos anos José foi angustiado, José sofreu, pensando no que os seus irmãos fizeram com ele. Por muitos anos, muitas noites, aquilo ficava martelando na cabeça de José. Por que meus irmãos fizeram isso comigo? E ao longo desse tempo, desses 13 anos, Deus foi trabalhando no coração de José. Deus foi trabalhando nessa questão e preparando José para esse momento no qual ele iria rever a sua família. Foi muito importante José se manter na presença do Senhor para que esse preparo acontecesse. Não foi fácil para José perdoar, liberar perdão para os seus irmãos. Não foi fácil, mas sem dúvida foi o melhor caminho, foi a coisa mais acertada a fazer. Sabe, irmãos, o perdão, ele é um sentimento divino. Quando nós andamos com Deus, quando nós vivemos na presença de Deus, Deus gera esse sentimento em nós. Deus produz esse sentimento em nós. O desejo de perdoar a quem nos ofende.
o desejo de perdoar aquelas pessoas que ao longo da nossa vida, por algum motivo, nos entristeceu. Deus produz esse sentimento em nós. Você sabe por quê? Porque é importante. Na oração de Jesus, ele diz assim, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando nós não perdoamos a quem nos tem ofendido, certamente nós caímos no mal. Então o perdão, ele é essencial para que você tenha paz. O perdão é um sentimento divino. O perdão, ele é um remédio muito importante. Certa vez eu ouvi uma frase de um pastor muito querido, que dizia o seguinte: o perdão é um remédio amargo, mas cura. Não é fácil perdoar. Tem situações que eu reconheço que é difícil perdoar. Tem situações que eu reconheço que você tem até vontade de perdoar. Mas aquilo que a pessoa fez com você foi algo tão grave, foi algo tão leviano, que você tem dificuldades de fazer isso. Mas a gente precisa entender a importância do perdão. A gente precisa entender que na vida a gente não pode fazer tudo o que a gente quer ou deixar de fazer tudo o que nós não queremos fazer. Existem coisas importantes que nós não queremos fazer, mas que são importantes, que são necessárias fazer. E a gente precisa passar por cima da nossa vontade, por fé em Deus, por fidelidade a Deus, e fazer aquilo que precisa ser feito. E o perdão é uma dessas coisas. Às vezes a gente não tem vontade de perdoar, às vezes a gente fica com aquilo no coração, mas nós devemos nos posicionar pela fé. Nós devemos perdoar, abraçar e orar para Deus tratar esse sentimento no nosso coração, até que a gente fique livre disso. Porque o perdão, ele traz a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Você veja só, José resolveu perdoar os seus irmãos. Consequentemente, ele pôde trazer toda a sua família de volta. Ele pode conviver todos os anos da sua vida ali, na presença da sua família, dos seus irmãos, dos seus sobrinhos. Ele pôde gozar da comunhão da sua família. Sabe por quê? Porque ele perdoa. Porque ele perdoa. Então, querido, eu quero concluir essa palavra dizendo para você, perdoe sempre. Certa vez, alguém perguntou ao Senhor, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E Jesus falou assim, não, 70 vezes 7. Jesus, ele quis dizer com isso, perdoe sempre. Sempre perdoe. Porque o perdão, ele cura. O perdão traz a paz. O perdão traz a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um coração perdoador. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de orar com você. Senhor, eu te agradeço pela vida desse irmão e dessa irmã que ouve essa mensagem. Ó Deus, que essa palavra possa ter tocado no coração do teu filho e da tua filha. Que se houver algum ressentimento, seja tratado para que haja a bênção do Senhor. Abençoe as famílias da tua igreja, abençoe a tua igreja, Senhor. Abençoe o Brasil, guarda a nossa vida de todo mal. Fica conosco, Senhor. E que, ó Deus, amanhã possamos ouvir boas notícias e que hoje seja um dia de vitória. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E não se esqueça, querido, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Até a próxima.